porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O arianismo é uma doutrina filosófica que surgiu no século IV, antes de Cristo, e colocava em risco a doutrina da Santíssima Trindade, um dos principais dogmas da Igreja Católica. A doutrina também questiona as referências bíblicas que destacam a fragilidade de Jesus quando está sobre a forma humana. Se é um Deus, então por que sentir cansaço, dores e limitações inerentes à fragilidade humana? Jesus foi um menino em sua natureza humana, gerado pelo Espírito Santo. Desde o momento da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, a sua natureza divina foi perpetuamente unida à sua natureza humana em uma e a mesma pessoa. E agora encarnado, Filho de Deus. E temos evidências plausíveis nas Escrituras para a humanidade de Jesus, mostrando-nos que ele possuía um corpo humano, uma mente humana, e experimentou a tentação em um corpo humano. Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus experimentou a tentação em um corpo humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não nos falta evidências bíblicas sobre a natureza humana de Jesus. Entretanto, devemos nos atentar ao texto bíblico. Jesus é eternamente Filho de Deus. Não é nascido, mas dado, gerado por Deus. Antes da fundação do mundo, gerado na mesma natureza do Pai. Ele é o maior bem que nos foi dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E podemos perceber de maneira clara no texto, Jesus como filho não é nascido, mas dado, indubitável, indiscutível e inquestionável. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9:6. 25 de dezembro se comemora o Natal, onde muitas famílias se reúnem para essa celebração, onde é feito decoração com luzes, árvores, troca de presentes, um banquete é servido. Comidas, bebidas, abraços e votos. E muitos até comemoram o nascimento do menino Jesus. Porém, essa é uma pergunta que muitos fazem. É errado comemorar o Natal? Creio que não. Mas essa não é uma questão primordial, mas sim em saber qual é o verdadeiro sentido do Natal. Para responder essa pergunta, basta apenas fazer algumas indagações. O menino Jesus nasceu no nosso coração? Esse menino nasceu para nós? Foi dado a nós? Temos interesse por este menino? Ele é o nosso Salvador? Somos capazes de negar a nós mesmos para poder seguir a Jesus? Este é o verdadeiro sentido do Natal. Quando Cristo verdadeiramente nasce dentro do nosso coração. Quando passamos pelo processo da regeneração. Este é o verdadeiro sentido do Natal. É importante enfatizar que Jesus nasceu como um rei. Ele não teve que esperar a sua maioridade para assumir o seu império. Nunca houve na história, não que me lembre, outro menino que já nasceu como um rei. Outros nasceram como príncipes, mas dificilmente nasceram como rei. Eles nasceram e tiveram que esperar por anos até que seus pais morressem para assumir o título de rei. Mas Jesus, ele nasceu como rei, o rei de Israel. E o rei Jesus, ele veio com um único propósito, de libertar o seu povo. Como assim libertar o seu povo? Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Agora, como poderá um rei governar sobre um povo, se esse povo
não acata a sua ordem, como poderá governar um povo que não lhe obedece? Pelo contrário, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado em padecimentos, e como um quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele, conforme está em Isaías 53:3. Porém, podemos ir para Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. O rei Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. O rei Jesus disse a Pedro, Tiago e João que o seguissem, e eles seriam pescadores de homens. E então, eles deixaram tudo o que tinham e seguiram a Jesus. O rei Jesus encontrou com Felipe e disse-lhe: segue-me. E então Felipe o seguiu. E Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Os apóstolos o reconheceram como rei, e ele governa sobre todos aqueles que reconhecem o seu senhorio. Essa monarquia é universal. O rei dos judeus é também rei dos gentios. Ele reina sobre todos aqueles que ouvem a sua voz. Querido ouvinte, você já se submeteu ao governo do Rei Jesus? Ele governa a sua vida? Ele reina no seu coração? Se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Rei Jesus, não endureça o vosso coração.